Quero hoje falar sobre uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida plena em Deus. Jeremias 29:11, aquele que achou no telão, diga amém. Diz assim o texto: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pode tomar o seu assento. Pai, eu oro, Senhor, em cima deste púlpito e te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, seja conosco, abra os nossos corações e nossas mentes para que a gente possa compreender os desígnios da Tua Palavra. Seja conosco, Senhor, e abençoa a reunião desta noite, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Queridos, esse texto de Jeremias 29:11 é um texto muito conhecido da igreja e é um texto muito poderoso, porque aqui a gente se identifica e a gente vê que Deus ele tem um plano para cada um de nós, amém? Você pode dizer para alguém aí, fala assim: não se preocupa, Deus tem um plano para a sua vida. O grande problema, Felipe, é a gente muitas vezes querer viver o nosso. E aí que a gente começa a dar errado. Se a gente entra no projeto que Deus tem pra gente, a gente vai arrebentar. Agora o problema é quando a gente começa a insistir nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Só que esse texto ele não faz muito sentido quando a gente pega ele de maneira isolada na palavra. Agora, quando a gente pega esse texto dentro de um contexto que eu quero falar para você, ele começa a fazer um pouco sentido. Esse texto ele foi escrito quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam cativos na Babilônia. Quem lembra disso? Esses príncipes e esses nobres, eles estavam cativos em uma terra pagã, uma terra estrangeira. Perdão. E Jeremias vai escrever esse texto como palavras proféticas de refrigério. A Bíblia vai dizer que Judá ela foi invadida pelo rei Nabucodonosor. E este mesmo rei Nabucodonosor, ele invade, ele destrói toda a cidade, ele destrói as igrejas, os templos, ele mata os habitantes de Judá e ele poupa alguns, claro, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando o povo é levado cativo, Nabucodonosor ele leva também os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. E junto com esses utensílios, ele leva alguns príncipes, ele leva alguns nobres, pessoas que seriam de expressão no alto governo de Judá, Jerusalém, do povo de Israel. E ali então eles são levados como escravos, eles entram aprisionados pelas portas da cidade de Nabucodonosor, e ali de príncipes eles passam a escravos, de príncipes eles passam a perseguidos, de príncipes e filhos da promessa de Deus, eles passam a pessoas que seriam trabalhadores braçais, pessoas que passariam a viver um opróbrio. E aí então Deus ele vai levantar a vida do profeta Jeremias para poder profetizar para Israel que Deus ele teria planos. Então, queridos, a gente começa a entender que Deus ele sempre vai mostrar o desenho do projeto que Ele tem para as nossas vidas, muitas vezes quando a gente está atravessando um momento difícil.
Sabe, a gente precisa entender, queridos, que Deus ele tem um plano, Ele tem algo desenhado para as nossas vidas, e nós precisamos entender que muitas vezes é nesse período de trevas, é nesse período de dor, é no período de tristeza que o Senhor ele vai descortinar o céu e as estrelas vão voltar a brilhar para as nossas vidas. Amém, querido? O Senhor ele levanta um homem para profetizar no tempo de caos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os líderes, sobre os pais, sobre as mães. Você foi chamado para profetizar, você foi chamado para não desistir, você foi chamado para acreditar, você foi chamado para crer. Por quê, pastor? Porque o escritor de Provérbios ele vai dizer o seguinte: se mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Então a palavra de Deus para você nessa noite é: não desista, seja uma boca profética. Pastor, mas o meu filho está nas drogas. Profetiza sobre a vida do teu filho, profetiza sobre a vida do teu marido, profetiza sobre aquilo que você tem visto. Não deixe o desânimo abater o teu coração, porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 29:11, quando o povo estava cativo na cidade de Nabucodonosor, na Babilônia: eu é que sei os planos que tenho para vocês. E se isso não bastar para você, nenhuma revelação, nenhuma profecia, nada vai satisfazer o teu coração, porque você não pode se apegar naquilo que o pastor profetiza, naquilo que massageia o seu ego, mas você tem que se apegar na palavra. Deus conhece os planos que tem para você, ponto. Pastor, as coisas estão difíceis. Tem alguém aqui que está vivendo um momento difícil? Então você vai olhar para essa pessoa do teu lado assim, ó: Deus sabe os planos que tem para a sua vida. Diga para ele, diga comigo assim, ó: Deus conhece. Deus me deu uma direção agora, eu voltei profeta do Rio, irmão. Segura aí. Eu vou ler para você. Em Gênesis, Deus perdeu alguma guerra? Sim ou não? Em Gênesis, Deus perdeu alguma guerra? Em Êxodo, Deus perdeu alguma guerra? Em Levítico, Deus perdeu guerra? Em Números, Ele perdeu guerra? Deuteronômio, Ele perdeu guerra? Josué perdeu guerra? Juízes perdeu guerra? Em Ruth, Ele perdeu guerra? Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim, ó: não vai ser a sua peleja que Ele vai deixar ser vencida, não é a sua vida que Ele vai deixar lá mandar a chorecalabandai. Eu estou dizendo para você, meu irmão, sentindo a presença do Espírito Santo em cima desse altar, que é tempo de você parar de ficar pranteando em cima do problema. Deus não te chamou para ser coveiro, para ficar pranteando o problema, para ficar pranteando derrota. Deus te chamou para ser parteiro, trazer luz à vida, trazer luz à vida. Começa a preparar, querido, o hino da vitória, começa a preparar o bolo na tua casa. Por quê? Porque eu estou pregando em cima desse altar que se você crer, você vai ver a glória de Deus e você vai cantar. Ah, meu Deus do céu. O problema muitas vezes é a gente entrar no campo do natural. Pastor, está tudo difícil. Quem disse que ia ser fácil? Em qual matéria te ensinaram que ia ser fácil? Quem aqui passou pelo ensino fundamental? Quem passou pelo primário? Quem passou pelo prezinho? Quem passou pelo médio? Quem passou pela faculdade? Agora, quem passou pela matéria de que tudo ia ser bacana e ia dar certo? Quem passou por essa matéria? Olha para quem está do teu lado e diga assim: o pau vai fechar mesmo. Vai ser difícil. Diga para ele: vai ser difícil. Vai atrasar boleto. Vão falar mal de você, vão te perseguir, vão dizer que você não presta, vão se levantar contra você, as coisas vão, mas Deus sabe os planos que tem para você, e você não pode desistir, porque é Ele que sabe. Aleluias. Pastor, está tudo esquisito. Esse é o momento certo de você acreditar. Sabe qual é o momento certo de acreditar? É quando você não tem certeza de nada. Por quê? Porque quando você sabe que as coisas estão do seu jeito, é você que está controlando, é você que está guiando. Tem uma palavra profética para você que está aqui essa noite. Pastor, eu não estou entendendo. Quando você não entende nada, Deus ele está falando assim: mas eu cuido de tudo. Já tem pessoa que já está sentindo aqui, porque é algo profético isso. Pastor, eu não estou entendendo nada. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Será que a coisa vai acontecer? Pastor, eu não estou entendendo nada. Enquanto você não entende nada, Deus está no controle de tudo. Permaneça. Deus levanta Jeremias para dizer: porque eu conheço os planos. Diga comigo, planos. E eu começo a pregar agora.
Sabe o que Deus está dizendo? Vem aqui, Ricardo. Sobe aqui. O Ricardo está aflito. O Ricardo está triste, abatido. Isso, baixa a cabeça aí como alguém que está bem aflito. Bem triste. Fica andando bem devagarinho, vai andando. Anda de lá para cá. Ele está triste. O Ricardo está como? O Ricardo está abatido. Ele está como? O Ricardo está derrotado. Ele está como? Isso aqui é uma figuração, amém? Está repreendido e cancelado. Toda palavra na vida dele. Isso aqui é só uma encenação. Aí Deus está olhando, está falando assim. Deus está lá do céu falando: meu Deus, está tristinho, está abatido. E aí, Ricardo, vai dar certo as coisas? Não. E aí, cara, seu casamento, as coisas vão acontecer? Não. Meu Deus, diga assim, só derrota. Alguém quer ficar perto de alguém assim? Quem assistiu Chaves aqui? Vem o cão arrependido com as suas orelhas. Ninguém quer. Por isso que Deus, ele tem os seus profetas. Diga aleluia. Parece que eu consigo ver Deus agora pegar Jeremias para usar para a nação de Israel. E aí agora o profeta se levanta e diz assim: ei, levanta a cabeça, porque o Senhor conhece os planos que tem a respeito de vocês. E eu quero falar sobre esses planos essa noite. Quando Deus, ele está falando que tem planos para a sua vida, ele está te chamando a levantar a cabeça e a olhar para o futuro. Porque só faz plano quem olha para o... E por que você está sofrendo? Porque você está olhando demais para Deus está chamando muitas pessoas nessa noite aqui para entrar no campo do sobrenatural. E para entrar no campo do sobrenatural tem que ser maluco. Deus, ele está dizendo assim: eu conheço os planos que tenho para você. Sabe o que Deus está falando assim? Jeremias, meu chapa, não se preocupe, porque eu sou contigo. Olhe para uma pessoa e diga para ela assim: Deus é contigo. E ele conhece os planos. E se ele conhece os planos, ninguém melhor do que ele para te ajudar a executar. Falando: Jeremias, começa agora a observar. A sua realidade diz que não. Mas sabe aquele casamento que todo mundo pensa que não vai acontecer, que não vai dar certo? Ei, filho, eu conheço os planos que eu tenho para você. Comece a imaginar agora a tua noiva entrando por aquele tapete vermelho. Comece a imaginar as crianças lindas que você pensou como florista, jogando as pétalas de rosa. Comece a sonhar agora, quando você vai passar a sua hora de mel. Lembra agora, começa a tentar pensar. Você é muito esforçado, você é trabalhador. Começa a pensar agora, você está perdendo a chance de pensar aqui junto comigo. Agora começa a pensar quando você for entrar dentro do seu carro. Começa agora a pensar e imaginar comigo quando Deus te usar dentro da tua casa, você for ser tomado no mistério, tomado no Espírito, e as pessoas começarem a olhar e pensar assim: o que está acontecendo? A tua mãe vai se converter, o teu pai vai se converter, os seus irmãos vão se converter. Eu conheço os planos que eu tenho para você, mas eu quero aqui dizer para você, Jeremias, comece a entrar pelos caminhos que eu tenho para você. Eu conheço o plano, e se eu sei o plano, eu sei qual que é a rota, eu sei qual que é o caminho. Começa a pensar comigo agora. Deus está chamando a igreja a começar a pensar. Diga aleluia. E aplaude a Deus pela vida do profeta Jeremias. Deus está dizendo: eu sei os planos. E pastor, como é que eu vou conseguir viver o extraordinário? Como que eu vou conseguir viver o sobrenatural? Escute uma coisa que eu quero dizer para você: você precisa ser ativado nessa noite. Escute, pessoas que vivem o extraordinário de Deus, pessoas que vivem algo além do natural, são pessoas que têm visão. Você precisa ver lá na frente. Você precisa acreditar. Pastor, está tudo difícil. Eu sei que está difícil. Se fosse fácil, querido, qualquer um estava no teu lugar. Sabe o que eu descobri muitas vezes porque é difícil estar casado com essa mulher linda? Porque se fosse fácil, qualquer Zé Mané estaria com ela. Então, como é difícil, olha para quem está ao teu lado e diga assim: estou entendendo o mistério. Se fosse fácil, qualquer um estava onde você está. Se fosse fácil, querido, qualquer um faria o que você faz. Pastor, então por que a coisa é de Deus? Porque mesmo com paulada, mesmo com dificuldade, mesmo pensando em largar tudo, você permaneceu, você está aí e você não arredou o pé. Aleluias! Se fosse fácil, qualquer um.
Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pessoas que vivem um milagre são pessoas que têm visão. Diga comigo, visão. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: me esqueço das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Agora a grande pergunta da noite, que vale R$1 milhão. Qual é o alvo que você está perseguindo? Você está prosseguindo para onde, querido? Deus está falando assim: sou eu que sei os... Agora a pergunta é: quais são os alvos que você está prosseguindo? Talvez Deus ele te chamou para prosseguir para o alvo de ser um homem de Deus, de ser um pastor, de ser um pregador, de ser um músico, e você está prosseguindo para o alvo do seu crescimento profissional. Às vezes, querido, posso falar isso aqui? Deus está dizendo para você prosseguir para o seu crescimento profissional, para você enricar, para você ficar muito abençoado, para você ser um patrocinador da obra de Deus, e você está insistindo em cantar, você está insistindo em tocar, você está insistindo em pregar. Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: Paulo foi traído? Sim ou não? Paulo foi traído? Sim ou não? Paulo foi enganado? Sim ou não? Paulo foi açoitado? Sim ou não? Paulo foi caluniado? Paulo foi apedrejado? Tomou quarentena de açoite? Agora eu te pergunto, por que Paulo não desistiu e por que Paulo permaneceu e continuou? Ele acaba de tomar uma quarentena de açoite, ele está preso pelos pés e pelas mãos, tem um companheiro de ministério. Por isso, querido, eu vou dizer uma coisa para você: quem anda sozinho ou já caiu ou vai cair. Você precisa ter aquela mulher de Deus, minha filha, para ser aquela mulher de oração, que você vai poder ligar e falar assim: ó, me socorre, me ajuda, preciso de oração. Você vai ter que ter aquele amigo para você falar: cara, eu estou quase cedendo, o pecado está batendo a porta, me ajuda em oração. Paulo, ele está depois de uma quarentena de açoite, judiado, sangrando, preso no calabouço, lama nos seus pés, umidade, dor, não tinha analgésico, não tinha cura para suas costas, nada. Depois de uma quarentena de açoite, por pregar a palavra, ele tem um amigo do lado, e o amigo dele podia ser aquele esquilo, né? Do que será de nós? Nós vamos morrer. Não, mas o amigo dele era homem de Deus, diga aleluia. Quero te fazer uma pergunta: será que você pode puxar na memória aí, você que é mulher, se você tem uma amiga de Deus? Se você tem homem, um amigo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, para estar do teu lado? Paulo está todo esfolado, todo arrebentado, desculpa a expressão da palavra, todo lascado. Ele olha para o lado, as cicatrizes estão doendo, algo no seu coração fala: cara, desiste, para que você vai ficar apanhando aí? Continua fazendo a obra. Olha para alguém e diga assim: Deus está falando. Para que você vai continuar fazendo a obra apanhando? Para que você vai continuar indo na igreja sofrendo? Para que você vai continuar pregando, falando o amor de Deus, se está tudo dando errado? E aí então ele olha para o lado, apesar da circunstância, e Silas olha para ele e ele diz assim: já sei o que a gente tem que fazer. O que? Vamos reclamar os nossos direitos? Não! Vamos fazer uma rebelião dentro dessa empresa onde estão me sugando, me explorando? Não! Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz assim: vamos esquecer o que passou, os açoites ficou para trás, vamos prosseguir para o alvo. E eles começam, quem sabe, a cantar: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, tá doendo, mas eles estão cantando: que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes.
as cicatrizes estão machucando, mas ele está cantando. A mente diz para parar, mas ele está adorando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não pare por causa da dor, não pare por causa da decepção, não pare por causa da tristeza, não pare por causa da angústia. Deixa o que ficou para trás e prossiga para o alvo. Ah, meu Deus, o problema é esse: quando a gente não tem clareza daquilo que Deus tem para nós fraquejamos, nós paramos, desistimos. Quando a dor que eu sinto é maior do que a visão que eu tenho do futuro, eu tenho motivos para desistir. Meu Deus, isso é forte. Pastor, mas olha, me traíram José também. José desistiu? Não. Pastor, estão falando mal de mim. Falaram mal de José, José parou? Pastor, todo mundo me abandonou, estou no vale da sombra e da morte. José foi vendido pelos irmãos. Eu posso te falar uma coisa, irmão? Sim ou não? Sabe por que dói o que você sente? Porque geralmente a frustração vem de pessoa que a gente ama. Se for aquela pessoa que você nem conhece, só dá curtida no seu Facebook, você nem sente nada. E o problema não está nas pessoas errarem com a gente, o problema está na expectativa que a gente deposita nelas, que elas não merecem. Você vai ver que as pessoas muitas vezes que mais te ferem são também aquelas que mais te ensinam. Jesus está aqui, irmão. Paulo tinha uma visão definida, clara do futuro. Por isso que ele passava por tantas coisas na sua vida, no seu ministério, e mesmo assim ele não desanimava. Ele fazia o quê? Prosseguia para o alvo. Qual que é o seu alvo, irmão? Pessoas que não têm visão ficam sempre dando volta. Pessoas que não têm visão atrasam a vida dela, atrasam a vida de quem está do lado dela, porque não sabe para onde vai. Por isso que eu amo a Bíblia e fico com ela. Jesus disse que um cego não pode guiar. Quem você está entregando a tua família? Para que você está entregando seu sentimento? Para que você está entregando suas emoções? Quando você está mal, para quem você liga? Quando tudo parece que vai desabar, para quem você corre? Quem é o colo que você tem? A pessoa não sabe onde chegar, não tem um foco, não tem visão. Parece criança. Você perguntar para uma criança hoje: o que você quer? Quer ser? Quero ser bombeiro. Passa 2 dias, você pergunta para ela assim: o que você quer ser? Ah, eu quero ser dono de loja de sapatos. Aí passa 3 dias: o que você quer ser? Eu quero ser policial. Sim ou não? Passa 5 dias: o que você quer ser? Agora eu quero ser o bandido, cansei de ser policial. Porque não tem maturidade. Sim ou não? Eu quero que você pense comigo, o que você imagina que tornava Paulo um homem capaz de suportar tantas adversidades? Porque a Bíblia diz que os profetas que vieram antes da gente são de carne e osso, coração e sentimento como nós. Você não passou por algo que Paulo não passou. Você não está enfrentando algo que Paulo não enfrentou. Mas por que esse camarada permaneceu de pé? Porque ele tinha um alvo. Ele tinha uma visão. E essa visão o impulsionava a prosseguir. Mesmo ferido, prosseguia. Mesmo traído, prosseguia. Mesmo sem amigo, continuava. Porque ele sabia onde queria chegar. O problema é, querido, que nós achamos que quando nós formos dar o start no nosso processo, tudo vai ser diferente. Querido, quantas pessoas que eu vejo que fala que vai abrir uma empresa, vai começar, e o cara chega com o gás todo, e você muitas vezes percebe que o cara não está preparado, porque hoje para ser empresário, para ser empreendedor no Brasil, não é brincadeira para peixe pequeno, você tem que ser águia, sim ou não? Não tem espaço para amador, você já tem que chegar sabendo o que você vai fazer, senão você quebra, senão você vai falir. E aí o camarada chega ali muitas vezes com aquela motivação até que legal para poder fazer a coisa acontecer, e ele pensa: não, comigo vai ser tudo diferente. Às vezes eu dou risada com a minha esposa, nós tivemos um momento muito gostoso no sábado, e aí a gente começou a relembrar de algumas coisas que a gente viveu no começo, quantas pessoas viraram as costas pra gente, e quando a gente abriu a igreja, a gente pensou assim: amando Deus, amando pessoas. Nós pensamos assim: não, nossa igreja vai ter Deus até o tutano, nossa igreja não vai ter como, a igreja amando Deus, amando pessoas, não vai ter como alguém trair,
Não vai ter como alguém mentir, não vai ter como alguém enganar, não vai ter como alguém se levantar contra a gente para poder falar. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe de nada. A gente pensa que vai ser diferente. Talvez você está aqui essa noite. Posso falar isso aqui? Não, isso aqui eu não vou falar não, que é forte isso aqui. Às vezes você está aqui, minha irmã, você está aqui, meu irmão, solteirinho, ou namorando, ou noivo, e você está pensando assim: agora vai ser diferente. Não vai. Por quê, pastor? Porque você vai ter problema, lindão. Ô bonita, você vai ter problema. Se casar é ter pepino, é ter uma mulher para dizer que você tem que fazer. E você vai falar: tá bom, meu amor, na 58ª vez. E você só ouve a 58ª vez porque você não fez nas 3 primeiras. Diga aleluia. Vai ter problema. Tem gente que fala assim: não, pastor, sabe o que é? Minha vida vai mudar quando eu trocar de mulher. Não, não estraga a vida de uma nova não. Fica com essa aí que você já estragou desde o começo. Porque quem disse para você que você não vai ter problema? Quem disse, irmão? Quem disse para você? Eu tenho 34 anos, irmão, graças a Deus alcancei minha independência financeira, vivo bem com a minha esposa. Às vezes eu chego na casa da minha mãe, ela fala assim: você vai estar com 60 anos, 70 anos, enquanto eu estiver viva você é filho, enquanto você for filho, não durmo, fico preocupada se comeu, se bebeu, se está bem de saúde. É uma preocupação até Deus me levar ou levar ela. Quem é pai aqui? Você vai ter preocupação ou não pro resto da vida? O filho casou, o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, vive bem, prosperou mais que você, enriqueceu, foi morar para fora. Quem recebe essa palavra? Recebe essa palavra para o seu filho. Foi morar para fora, arrebentou, fez sucesso. Mas todo dia antes de dormir vai vir aquela preocupação: meu filho está bem? Será que a minha princesa que eu cuidei com tanto carinho está sendo empurrada por aquele cara? Será que o meu filhinho que eu criei com Nutelinha, com mucilon, aquela menina está cuidando dele direito? Diga comigo: preocupação. Todos nós temos, todos nós atravessamos isso. Então não tem para onde correr. Nós precisamos entender, querido, que nós vamos ter problema no meio da nossa caminhada. Você precisa entender, querido, que muitas vezes não é questão você trocar de empresa, porque falsos, mentirosos, pessoas egoístas vai ter em qualquer empresa que você for. Então você tem que ser blindado, você tem que saber onde você quer chegar, você que tem que ter foco. Aleluias. Amém, irmão? Paulo tinha um alvo, uma visão, ele permanecia. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual que é a sua visão? Onde você deseja chegar? Qual é a sua visão para esse ministério? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se você só vem aqui para congregar e ainda não estabeleceu um propósito para a sua vida, você tem prazo de validade. Aqui não é uma igreja para congregar. Olha aí, porque isso é forte. Diga para pelo menos 3 pessoas: aqui não é uma igreja para congregar. Diga para ele assim: aqui é uma família para pertencer. Só quem aqui, só quem aqui já teve problema com o pai? Levanta a mão. De verdade, a começar pelo pastor. Quem além de mim um dia já pensou em sair na mão com o pai? Lógico que você nunca fez isso, eu acredito. Mas quem aqui já pensou em dar uma bicuda na porta e fugir de casa porque você não concordava? Quem já passou por isso aqui? Irmão, o povo está mais crente que eu não devia estar aqui não, irmão, com esse microfone aqui não, que vocês estão me surpreendendo. Quem aqui um dia já pensou em chutar a porta e falar assim: não quero mais ficar nessa casa aqui? Quem já pensou isso aqui? Fase de adolescência. Quem aqui já ficou revoltado porque um amigo seu tinha um tênis top e seu pai não podia comprar porque de repente você comia muito bem e tinha que gastar com comida e não podia dar com tênis? Igual lá em casa, 6 filhos. Quem aqui já passou por isso? Deixa eu falar uma coisa para você: quem aqui já levou uma dura do pai ou da mãe? E quando isso aconteceu, você foi para a casa do vizinho do lado com a malinha e falou assim: ó, eu vou morar aqui, você agora é meu pai? Então por que quando tem problema na igreja, a primeira coisa que a gente faz: eu vou procurar outro pastor, vou procurar outra igreja? Você tem que entender, querido, que quando você entende que isso aqui é uma família, o problema que tiver você vai resolver. Eu me lembro de uma vez, irmão, escute isso, vou contar esse testemunho, está gravando. Eu era um cara terrível. Meu irmão está aqui, está alinhado também, vou entregar. Tivemos um problema com o meu irmão mais velho. Eu não sei porque foi. E se você parar para perceber, posso te dar uma triste notícia? Posso?
as brigas mais terríveis que você tem acontecem por causa de besteira, e que no final depois você nem lembra. Porque eu lembro que isso aqui foi uma treta terrível. Acho que eu estava muito louco, estava chapado naquele dia. Aí meu irmão quis falar alguma coisa para mim. Eu olhei para ele, enfrentei. Eu falei: meu, nosso pai foi embora, você não manda aqui, quem manda aqui é a mãe. E ele, irmão mais velho, ficou meio bolado comigo, tal, ficou meio bravo. Aí ele queria me dar uma coça. Aí eu e meu irmão sempre tivemos muita afinidade, o evangelista Alain. Aí eu sei que, irmão, eu estava muito chapado, eu estava muito doido. Eu dei uma cabeçada no meu irmão, no nariz dele. Na hora começou a escorrer o sangue. Irmão, pensa que o espírito do gadareno possuiu meu irmão. Irmão, ele ficou doido para querer me pegar. Aí quando eu percebi, o meu irmão veio por trás dele, porque ele é mais forte que eu, meu irmão mais velho. Tá pesando o quê? Uns 115 quilos já ele, uns 120. Ele é grandão, ele é forte. Aí, irmão, olha o que aconteceu. Quando eu menos percebi que ele endemoniou para querer me pegar, você vai dar muita risada. Ele vai ver esse vídeo depois, porque ele acompanha nós, viu, irmão? Ele não gosta de crente, tá lenhado. Estou contando aqui para todos os crentes aqui. Você vai assistir isso depois. Quando eu percebi, o evangelista Alain deu um sossega-leão, uma chave por detrás dele. Eu não pensei duas vezes, meu. Eu falei: é agora, ó. Sentamos o rei no meu irmão. Sentamos o rei no meu irmão. Meu irmão tá rachando o bico aqui, porque foi assim. Nós protegíamos um ao outro. Nós sempre tivemos mais essa ligação. Irmão, pensa num camarada que ficou pistola. Ficou bravo, ficou cego. Ele é muito orgulhoso. E aí ele ficou anos sem falar comigo. Eu disse? Anos. Mas teve uma vez, irmão, no meio da noite, quase 1h da manhã, que estava tendo uma briga. Olha onde eu vou chegar agora. Que aqui é um lugar para pertencer, uma família pertencer, não uma igreja para congregar. 1h da manhã. Que hora que eu falei? Eu sempre chapadão, boladão no meio das noites aí. Aí, meu irmão estava assistindo o programa do Jô Soares, que era no SBT ainda, quem lembra? Estamos ficando velho, hein? Ele começou a ouvir uma gritaria na rua, e ele ouviu alguém falar meu nome, e gritaria, o pau fechando. Lembra disso, evangelista? Pau fechando, briga, confusão. Do jeito que ele estava, de pijama, o portão estava aberto, mas a minha mãe conta que ele saiu do sofá, fez um barulho estrondoso na porta, pulou o portão e foi para o meio da briga, porque ele pensou: estão pegando o Cleito. Eu feri ele no passado? Feri. Machuquei ele no passado? Machuquei. Mas tem uma coisa, irmão, quando aquele cara imaginou, cogitou a hipótese de alguém de fora estar me ferindo, ele falou: agora pode parar, aqui dentro a gente pode ter problema, o que a gente não pode é ser ferido por alguém que está de fora. Isso é família. Hoje em dia nos falamos, brinco com ele, ele brinca comigo. Querido, meu pai nos abandonou. Eu tinha 12 anos de idade. E nem por isso eu fui procurar outro pai para ser meu pai. Porque problemas dentro de casa, dentro da família, eles acontecem para ser superados. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, você que está me ouvindo pela internet. Você não pode ficar simplesmente mudando de igreja em igreja esperando resolver o problema. Você tem que ter raízes, você tem que pertencer a algum lugar. Você não trocou de família, independente dos problemas que você teve. Você permanece lá até hoje. Tem alguém que tem mais de um pai aqui? Se tiver alguém, tem alguém mais de um pai? 2 pais, 3 pais? Já parou para perceber que a nossa geração é uma geração doente, uma geração que não tem identidade, porque chega numa igreja: ô minha mãezona, ô pastora Rose, minha mamãezinha espiritual. Irmão, não deu um mês, saiu de igreja e já está no outro lugar falando assim: meu papi que Deus me deu. A pessoa está ferida emocionalmente, não tem identidade. Querido, eu amo sua vida. E sinceramente, vou dizer aqui de altar, eu não faço nem questão que você me chame de pai. Se eu tenho essa representatividade para você, eu creio que daqui 10 anos eu vou continuar sendo, porque não existe ex-pai. Existe ex-mulher, existe ex-marido, mas ex-pai não existe. As pessoas que me marcaram na minha orfandade espiritual são homens que representam essa paternidade para mim até hoje. Você não vê o pastor Cleito aqui falando: ó, fulano é meu pai, Beltrano é meu pai. Então nós temos que ter essa visão. Agora a pergunta que eu te faço é: como que está a sua visão para daqui 3 anos? Como que está a sua visão para o final do ano? Nós estamos em julho, diga comigo, julho. E aí, como é que está? Como é que está a dieta? Não olha para o lado agora não. Como é que está a dieta? Como é que está a academia?
Como é que está o projeto de voltar para a faculdade? Como é que estão os exames? Como é que está a vida sentimental? Posso te fazer uma pergunta aqui que vai doer um pouquinho? Como é que está aquela pessoa que você falou que ia parar de andar porque ela não te acrescenta, não te leva para Deus, ou pelo contrário, só te leva para baixo, você já não deu um fim? Como que está a sua visão? O que você pensa para você? Deus pegou o profeta Jeremias e falou assim: filho, eu sei os planos que eu tenho para você. Deus, Ele sabe os planos que tem para você. Agora a questão é, por qual caminho você está indo? Aonde você quer chegar? O que você tem sonhado para você, para a tua casa, para a tua família? Isso é uma coisa para parar para pensar, sim ou não? Para a gente poder encerrar. Pessoas que vivem o milagre, que vivem o sobrenatural, são pessoas que têm como hábito, diga comigo, hábito, de sacrificarem na sua vida. São pessoas que têm o hábito de sacrificar. Pessoas que vivem sucesso, e quando eu estou falando de sucesso aqui não é financeiro, eu estou falando plenitude, eu estou falando o extraordinário, aquilo que Deus tem para mover na sua vida. São pessoas que sacrificam. Abre para mim, por favor, filho, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Você vai ver, querido, sobre a história do homem mais rico, mais poderoso e mais influente e mais famoso que houve na Bíblia. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? 2 Crônicas 7,4 diz assim: então o rei e todo Israel ofereceram... O rei Salomão ofereceu sacrifício. Meu Deus, vamos ler aqui? O rei Salomão ofereceu... Salomeu é bom, hein, irmão? Vocês riem, né? Eu vou ver vocês ainda pregando aqui, eu vou rir também. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil... É boi ou não é, irmão? Posso te dizer uma coisa? Quem já viu aquelas carretas lá de 3 eixos? Se a gente for colocar a Fê, você que mexe com esse negócio de entrega aí de logística, quantas carretas que a gente precisava para encher, para colocar 22 mil boi dentro? Diga, é muita coisa. 22 mil boi é muita coisa? Agora olha só, e quantas ovelhas? Você já tinha lido isso na Bíblia? Seja sincero. Ele reúne o povo e sacrifica 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram dedicação do templo de Deus. Sabe o que eu descobri? Que teologicamente falando, Salomão praticou o maior sacrifício na Bíblia após Jesus. Isso é atribuído a ele, por quê? Porque ele não hesitou em sacrificar o que fosse necessário para que a sua oração fosse atendida. Olha aqui o que eu estou dizendo para você. Vamos trazer agora para cá? Vamos trazer a aplicação para você saber como que você vai se comportar a partir de segunda-feira? Olha a consequência do sacrifício de Salomão. Vai lá agora, filho, 2 Crônicas, versículo 12, do mesmo capítulo 7, versículo 12. Olha a consequência. Versículo 12. O Senhor apareceu de noite e disse: ouvi a sua e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar a praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome seja nele para sempre. Meus olhos e coração estarão sempre nele. Aleluias! Olha só a resposta quando Salomão ele faz o sacrifício. Salomão ele teve resposta pelo seu sacrifício. Diga comigo, Deus ouviu e atendeu. Diga, Deus ouviu e atendeu. Posso? Sim ou não?
Agora eu pergunto para você, bonitona, bonitão, como é que você quer ter aquele corpo bonitinho se você não está disposto a sacrificar a pizza depois do culto, a sacrificar o McDonald's? Posso falar aqui, irmão? Agora eu te pergunto, como é que você quer entrar na faculdade? Como é que você quer trocar de carro? Como é que você quer sair das dívidas se você não está disposto a sacrificar os prazeres e os deleites? Ah, pastor, eu quero casar, mas quer ficar andando só de Polo Ralph Lauren. Quer casar, mas quer andar de Dudalina. Quer comprar um carro, mas é só perfume importado, é só costela da Outback. Costela bovina lá na panela de pressão, sai, pastor, Deus me livre. Se você parar para ver, posso falar uma coisa aqui, para doer? Você não está prosperando, não é porque Deus não te abençoa, é porque você não sabe poupar o seu dinheiro. Deus continua sendo bom, porque eu não acredito que Ele teria misericórdia de outra pessoa e não teria de você. De repente essa pessoa sabe poupar, e você, posso te falar uma coisa? Tem aplicativo no celular hoje, se você parar para ver quanto você gasta com comida, com lanche na rua, com besteira, você poderia pagar a prestação de um carro e ser um cara top para sua família, parar de ficar levando todo mundo a pé, de um lado para o outro. Diga aí quem está do teu lado, é para doer. Como você deseja ser um pregador? Olha para mim agora aqui, quem está no louvor, quem quer ser pregador. Como você deseja ser um cantor, um pregador, se você não sacrifica seu tempo ensaiando? Se você não sacrifica o seu tempo estudando? Se você não sacrifica o seu tempo estudando a palavra de Deus, ensaiando para cantar? Pessoas que vivem o extraordinário, sacrifica, Fê. Se você não perde tempo, se você não sacrifica seu tempo preparando sermão, orando, buscando a Deus, como você quer crescer na vida se você não está disposto a sacrificar algumas amizades que não te acrescentam nada? Pode dizer uma coisa para você? Quem quer viver o milagre de Deus está disposto a sacrificar o que for necessário. E se você tiver uma mente carnal, você vai pensar assim, o pastor está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Como que você pensa em crescer se você não está disposto a sacrificar nada? Pelo contrário, essas amizades só te desmotivam, só te traz problema. Pessoas que estão vivendo o milagre sobrenatural de Deus são pessoas que estão dispostas a sacrificar o que for necessário em sua vida a favor do que elas desejam. Eu preciso sacrificar muitas vezes o meu descanso para viver bem com minha esposa. Por quê? Porque para eu viver bem, ter um casamento abençoado, eu preciso ajudar ela muitas vezes a passar uma roupa, a lavar uma louça. Mas se eu quero ter sucesso no meu casamento, eu tenho que sacrificar. Então a pergunta é, o que você está disposto a sacrificar? Quando você vem para o culto, querido, você vem esperando Deus te dar, mas a pergunta é, Deus está falando assim, o que você está disposto a abrir mão? Eu sei os planos que eu tenho para você, mas é você que vai decidir quando você vai abrir mão do que te impede de chegar no meu plano. Deus, ele diz para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu sei os planos que eu tenho para você, vai lá Jeremias, vai lá. Mas para cada vez que Deus empurra, tem um monte de demônio puxando Jeremias, não vai. Fica mais tempo no WhatsApp, fica mais tempo no Facebook, não vai. Fica mais tempo assistindo série, fica mais tempo assistindo Netflix, não vai. E Deus está falando, cara, eu sei os planos que eu tenho para você, continua avançando, continua prosseguindo. E demônios estão te puxando e falando, não vai, não vai, não vai. Só que você precisa entender que o sucesso está atrelado ao seu desempenho de sacrificar o que for necessário. Diga não para amizades que não te aproximam de Deus. Diga não para aquilo tudo que tira você do propósito. Aleluia, Deus. Talvez esse amigo que você tem é uma bênção, mas gasta demais. E toda vez que você está do lado, você gasta muito. Então, por mais que seja uma bênção, vou evitar estar perto. Por quê? Porque senão eu vou gastar. O meu foco é economizar. Amém. Seja sincero, irmão. Quantas vezes você quis pôr a culpa no pastor porque você não prospera, e o pastor pede dinheiro, pede dízimo, pede oferta, mas você não tem, querido, muitas vezes pudor para gastar 100, 150 reais para comer, e quando fala de 20 reais de oferta na igreja você acha um absurdo. É porque você está duro, você não tem dinheiro por causa da sua falta de controle. Nós precisamos aprender a sacrificar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quer ter sucesso, quer viver milagre, quer viver o extraordinário, aprenda a sacrificar o seu tempo. Como que
que você, querido, não vai viver coisas extraordinárias aprendendo a sacrificar a Deus. Você tem que aprender a sacrificar o tempo se você quiser viver o extraordinário. Posso dizer uma coisa para você? Você tem que aprender muitas vezes a sacrificar o teu dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, não é porque eu estou pregando, mas se eu estivesse aqui sentado, querido, fosse um pai de família e não tivesse um carro, eu sairia daqui hoje decidido. Eu vou dizer uma coisa, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos homens casados que estão aqui e andam a pé. Até o final desse ano você vai comprar teu carro, você vai dar seu jeito, você vai financiar, você vai fazer alguma coisa, mas Deus vai te honrar. Por quê? Você vai sacrificar. Aleluia. Meu irmão vai dar o testemunho dele. Pensa num cara trabalhador, anos e anos de registro, muito esforço, muito sacrifício. Teve que sacrificar. Posso aqui adiantar para a igreja? Depois ele vai contar o testemunho. Deus moveu a mão, Deus colocou as mãos, e ele comprou uma casa de mais de 300 mil reais. Aleluia. Pastor, ele tinha como? Não, mas sacrificou. Glória a Deus. Escute o que eu estou dizendo, ele não trouxe um sacrifício no altar, irmão, pelo amor de Deus. Sacrificou noites, fazendo hora extra, enquanto muitas vezes chamavam de trouxa. Desculpa a expressão, mas ele estava lá pagando um preço, olhando para o foco, olhando para o alvo. Não vou morrer e vou deixar algo para os meus filhos. Aleluia. Nós temos que aprender, irmão, a sacrificar dinheiro, sacrificar amigos, sacrificar a nossa vida a Deus. Existe, querido, uma unção nesse momento, e eu quero dizer uma coisa para você: não tenha, querido, essa cultura evangeliquez. Não seja crente, não seja, querido, evangélico. Pelo amor de Deus, não seja gospel. Para de vir para a igreja para falar assim: Deus vai me dar, Deus vai fazer. Toda vez que você vem na igreja, em nome de Jesus, isso vai impregnar na tua mente. Eu profetizo que isso vai impregnar, querido, igual picha impregna no asfalto. Quando você vier no culto, toda vez que você vier, você não vai perguntar o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer. Você vai dizer assim: o que eu preciso sacrificar. Deus está dizendo assim porque o caminho do seu milagre é o sacrifício. Porque toda vez que você está dizendo não para algo, você está dando um passo em direção a Deus. Quando você fala não para o pecado, você dá um passo em direção a Deus. Quando você fala não para a distração, você está dando um passo em direção a Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você, querido: o sucesso de um homem está mais ligado ao que ele consegue renunciar do que ao que ele consegue conquistar.